E a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para debater a regulamentação do trabalho por aplicativos. Por esse motivo, a gente conversa a partir de agora com a Cláudia Abdul Ahad Securado, advogada especializada em direito trabalhista, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, Daniel. É um prazer enorme falar para os telespectadores da Jovem Pan. Pois é, doutora, criada essa comissão especial, os parlamentares devem tratar dos muitos aspectos que envolvem várias propostas que tratam desse tema. Esperamos que eles consigam avançar, porque até agora não houve consenso, né? Eu imagino que em algum momento os atores envolvidos nessa discussão, naturalmente os trabalhadores, as empresas, entidades de classe, poder público devem expor aí os seus entendimentos, suas convicções e o que eles defendem nessas tratativas. O que é preciso considerar em relação a essas tratativas e debates em relação a esses projetos que prevêem a regulamentação desse trabalho por aplicativos? Hoje a gente tem milhares e milhares de ações trabalhistas paradas no Tribunal Superior do Trabalho para discutir a questão do vínculo de emprego desses prestadores de serviços de aplicativo, né? Porque a tendência maior da Justiça do Trabalho é de entender que eles não são empregados no molde CLT. Eles não têm vínculo de emprego, eles não correspondem aos requisitos necessários para o vínculo de emprego. Então, eles não têm subordinação, eles não têm, em tese, eles não têm pessoalidade, eles não têm onerosidade, eles têm uma liberdade de contratar e eles têm uma liberdade. Mas, em contrapartida, não é possível que todas essas pessoas continuem sem nenhum tipo de direito e nenhum tipo de proteção. Então, o que a comissão agora do Congresso está reunida para resolver quais são os direitos mínimos e qual que é uma regulamentação para esses trabalhadores em aplicativos. E eu acho que os pontos que são principais, que são mais importantes e que estão entrando em debate, é uma jornada mínima para esse trabalho. Então, que esses trabalhadores de aplicativos não podem ter uma jornada tão excessiva como eles vêm tendo. E também a questão da aposentadoria, né? Que é um ponto bem importante, porque hoje em dia eles não têm nenhum tipo de respaldo da Previdência. Então, ou eles pagam como autônomos, e que a gente sabe que o número mínimo de brasileiros paga o carnê do INSS como autônomos, ou se eles ficarem doentes, sofrerem um acidente, eles ficam sem nenhum tipo de renda. E o que o Congresso tem discutido é que eles tenham uma renda mínima, mesmo se eles estiverem doentes, se acontecer um acidente, e que eles tenham alguma segurança de que um dia eles podem se aposentar e ter uma aposentadoria paga pelo governo. São aspectos muito importantes, doutora, porque enquanto o governo fala em assegurar direitos a esses trabalhadores parece que têm receio que essa autonomia que eles adquiriram, ela possa ser prejudicada a depender da regulamentação que vier a ser escolhida. Porque se no passado parece que o sonho de consumo era um trabalho com carteira assinada, parece que uma boa parte da população vê nessa autonomia a possibilidade de obter ganhos maiores, com jornadas maiores, inclusive. Parece que esses ingredientes fazem toda a diferença. E aí, como equacionar esse desejo do governo, de algumas entidades, com o desejo e o anseio de parte dessa população? Daniel, a gente está numa crise contra a CLT, né? Os jovens têm feito os movimentos enormes nas redes sociais que diga não à CLT, então não quero ser CLT de jeito nenhum. Esse é um ponto super importante. Ninguém mais quer ter chefe, ninguém mais quer jornada estabelecida, ninguém mais quer responder como um empregado que tenha... eles têm considerado esse trabalho CLT uma prisão. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Para negar o trabalho CLT. Porque o trabalho CLT dá uma segurança para essas pessoas. Garante direitos mínimos, garante férias, garante 13º, garante fundo de garantia. Brasileiro não poupa dinheiro, né? Então você tem lá o fundo de garantia que está sendo guardado. A hora que você é demitido, você tem aviso prévio, você tem o seguro-desemprego. Então tem uma série de benefícios que são interessantes. Tem gente que vai lidar super bem com essa autonomia. Então, trabalhando mais, trabalhando por conta, trabalhando quando quer, do jeito que quer.
E tem gente que o trabalho CLT funciona melhor, né? Então, as pessoas vão ter que entender, né, o que vai funcionar melhor para elas. Não ter CLT não funciona para todo mundo. Tem muita gente que a vida funciona melhor e que a vida é mais segura sendo CLT. No caso do pessoal que trabalha em aplicativo, eles já vão para o aplicativo buscando uma autonomia e buscando uma liberdade de contratação. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, de Uber, que faz isso como segundo trabalho. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho uma loja, um comércio, eu trabalho mesmo em algum lugar e aos finais de semana eu faço uma renda extra fazendo Uber. Não tem sentido nenhum essa pessoa ter um registro CLT, né? Depois entrar na justiça pedindo vínculo de emprego, porque ele faz o horário dele, trabalha como quer, do jeito que quer. Em contrapartida, como eu já disse, também não dá para essas pessoas ficarem sem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de respaldo. Então, essa lei, essa comissão precisa entrar num consenso, né? Entender aí o que o governo quer, o que os entregadores e os outros empregados de aplicativo querem e o que as empresas vão conseguir dar para essas pessoas. Pois é, agora, doutora, como essas empresas têm se posicionado nesse debate? Porque, de forma reiterada, eu já pude acompanhar algumas defesas dos representantes dessas empresas que dizem que, olha, não somos uma empresa de transportes, nós atuamos com tecnologia. No caso da Uber, né? Já vimos, inclusive, esse tipo de defesa. Não somos uma empresa de transportes, nós criamos a tecnologia. E aí eu observo justamente esse tipo de defesa olhando para outras empresas que acabam oferecendo esse serviço. Dos motociclistas, daqueles que prestam serviços de transporte, enfim. De que maneira essas empresas têm se posicionado, as muitas discussões que foram feitas até aqui, o que é possível projetar para essa discussão no Congresso Nacional, mas olhando para o lado das empresas? Olha, o que as empresas dizem e o que é verdade, né, é que elas são uma plataforma para ligar motoristas, no caso que a gente está dizendo aqui, com os consumidores final. E a gente sabe como o transporte melhorou com o incremento do Uber, né? A facilidade que é pegar um Uber, como realmente funciona, muita gente é usuário e como funciona muito bem, né, a questão do Uber. Então, eles serem uma empresa de tecnologia que liga as pontas é extremamente importante. Eles deram a chance de muitas pessoas terem um trabalho, né, terem um trabalho digno, terem um trabalho razoável, terem uma renda extra. Então, essa é a linha. E essa é a linha que tem sido acatada no Tribunal do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho tem acolhido a defesa e a tese das empresas, de que não existe subordinação, que não existe onerosidade, que eles podem negar a corrida que eles não quiserem, que inclusive eles escolhem os lugares que eles trabalham. Então, eu atuo em tal região de São Paulo, não atuo em toda e qualquer região. Então, existe uma série de fatores ali que a pessoa tem liberdade de escolha de como é realizado o trabalho. As empresas têm ido para essa linha e essa tem sido a tese vencedora na Justiça do Trabalho, das empresas. Cláudia Abdu Arrat Segurato, esse debate em torno da regulamentação do trabalho dos aplicativos, desses trabalhadores que se utilizam desses aplicativos para prestarem serviços. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a gente voltará a tratar desse tema com o avanço dessas tratativas no Congresso Nacional. Grande abraço e bom fim de semana. Obrigada para vocês também.